Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. Víamos há pouco as imagens no Brasil Urgente aí. Olha, lá em São Paulo, o pessoal preocupado com o feriado, estradas lotadas, todo mundo saindo. E aqui em Belo Horizonte a preocupação é outra, né, gente? A chuva, vou até pedir as imagens aqui, ó. Feitas da sede da Band Minas aqui em cima, no alto da Avenida Raja Gabalha. Chove bastante nesse momento em Belo Horizonte. A noite da quinta-feira começou com uma nuvem negra cobrindo a cidade. Você vê ainda aí muita neblina. Imagem ao vivo que a gente está mostrando para você. A gente recomenda que as pessoas que vivem em áreas de risco tomem cuidado. Essa chuva está chegando muito forte. Ontem aquela chuvarada alagou grande parte da nossa capital. Vamos lá, vamos em frente. Agora está na hora do nosso jornal Band Minas. Começa agora. A Polícia Civil prendeu um suspeito de ter assassinado pai e filho em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A nossa primeira reportagem do dia. Vamos ver hoje. Na delegacia, Fernando Renato Lima Alves, conhecido como Nandão, de 28 anos, não quis mostrar o rosto. Mas ele poderá ser condenado a até 30 anos de prisão por matar 2 pessoas e por motivo fútil, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu na tarde do dia 19 de setembro deste ano, na Vila Olga, em Santa Luzia. Pai e filho, de 52 e 24 anos, respectivamente, foram mortos a tiros no próprio quintal de casa. As vítimas e o autor residiam no mesmo endereço e, por conta das vítimas residirem numa parte mais baixa do terreno, eles queriam que fosse feita uma fossa no terreno que pertencia às vítimas, para receber o esgoto da parte alta desse residencial. E isso gerou uma discussão um dia anterior ao crime, né? Teve troca de ameaças entre o Lucas, de 24 anos, e o suspeito Nandão. Ambos foram embora e depois ambos se armaram. No dia seguinte, eles se reencontraram novamente. O Nandão estava de posse de uma arma de fogo e não esperou qualquer tipo de reação do Lucas e efetuou 2 disparos fatais nele. O pai teria tentado salvar o filho e acabou sendo morto também. A família estava recentemente lá naquele loteamento, né? Ela havia migrado do bairro Industrial Americano, é um bairro próximo, e havia saído desse bairro justamente por ter tido um outro filho vítima de homicídio naquela região. Então, há 9 meses eles estavam naquela nova residência e, infelizmente, novamente, mais uma vez, aconteceu essa tragédia na família. E uma criança de 10 anos morreu hoje de manhã atropelada por um ônibus na região do Barreiro. Segundo a Polícia Militar, o menino estava pegando carona no coletivo quando se desequilibrou e caiu. O motorista prestou socorro, chamou o SAMU, mas o médico não conseguiu salvar a criança. Procurada pela nossa produção, a empresa responsável pelo ônibus não foi encontrada. E apesar da notícia ruim, dados do Ministério da Saúde apontam que em 10 anos, Minas Gerais conseguiu reduzir em 24% o número de mortes de crianças no trânsito. E o uso da cadeirinha dentro dos carros ajudou muito, viu, gente? Na porta desta escola infantil em Belo Horizonte, a resposta dos pais para o uso da cadeirinha ou do assento de elevação é unânime. Você costuma deixar seu filho andar no carro sem a cadeirinha? Não, desde que a gente saiu do hospital, ele sempre foi no bebê conforto e agora na cadeirinha, que ele já está com 1 aninho. Não, sempre anda dentro na cadeirinha. Nem se ele chorar? Nem pensar, ele já sabe, lá em casa é regra. Entrou dentro do carro, põe o cinto de segurança ou vai na cadeirinha. Entre os anos de 2003 e 2013, o número de mortes de crianças entre 0 e 10 anos diminuiu 24% em Minas Gerais. A redução se deve principalmente à Lei da Cadeirinha, de maio de 2010, que estabeleceu padrões de segurança para o transporte de crianças. Em caso de acidente, uma criança que pesa 10 quilos, por exemplo, passa a pesar 150, ou seja, se estiver solta dentro do carro, vai sofrer ferimentos gravíssimos e ainda coloca em risco a vida dos outros ocupantes. Segundo o especialista, apesar da redução, os pais ainda precisam ser mais conscientes. Talvez as pessoas ainda não tenham essa consciência de que a cadeirinha, ela salva a vida do próprio filho. Ah, mas o meu filho não gosta, ele chora quando eu coloco ele na cadeirinha. Deixa ele chorar, o importante é que ele esteja seguro. Segundo os dados do Ministério da Saúde, no Brasil a redução chegou a 36%. Isso significa que cerca de 560 crianças foram salvas
salvas, sejam ocupantes de veículos motorizados ou que se deslocam a pé ou de bicicleta. Infração gravíssima. 7 pontos na carteira, R$ 191 a multa para quem anda com a criança fora ou da cadeirinha ou do assento de elevação. Tá aí, né, gente? Mais do que provado, usar a cadeirinha salva vidas. Ainda tem muita gente que coloca a criança no carro sem cadeirinha, ainda coloca a criança no banco da frente. Vamos usar a cadeirinha, nem é tão caro mais. Agora, o que vale é a vida, não é? E o Ministério Público de Minas Gerais apresentou hoje, por meio da Coordenação e da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural Turístico de Minas, um diagnóstico sobre os danos causados ao patrimônio cultural na região de Mariana. Peças históricas ficaram perdidas em meio ao mar de lama da barragem de Fundão e outras foram recuperadas. Em 14 dias, a equipe formada por especialistas em patrimônio público fez um levantamento em 4 templos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteiro, distrito de Barra Longa. No nosso modo de entender, nós temos a maior tragédia em relação ao patrimônio cultural sacro do estado de Minas Gerais, já verificado em todos os tempos. Os danos foram maiores na Capela de São Bento. Apenas a estrutura de pedra do templo ficou de pé. 31 peças, entre elas imagens sacras, foram arrastadas pela lama. Já a capela de Nossa Senhora das Mercês, que fica na parte alta do distrito de Bento Rodrigues, ficou ilhada. Dela, os técnicos do MP e do Centro de Conservação da Escola de Belas Artes da UFMG resgataram 260 peças, que já foram entregues para a Arquidiocese de Mariana. Nós perdemos algo muito interessante: a identidade de um povo. Cultura, o sinônimo de cultura é identidade. Das capelas de Santo Antônio, em Paracatu de Baixo, e Nossa Senhora da Conceição, em Gesteiro, distrito de Barra Longa, foram localizadas 50 peças tomadas pelos rejeitos de minério. São objetos em risco que devem ser observados, avaliados e passíveis de um procedimento de restauração, de uma intervenção técnica de alta qualidade. O diagnóstico feito pelo Ministério Público será entregue agora à Samarco. Nos próximos dias, a mineradora terá que apresentar um plano de recuperação e restauração das peças recolhidas. Por se tratar de um patrimônio público, não existe aplicação de multa. Nós trabalhamos também com um tipo penal, ou seja, um crime que é do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos para aquele que destruir, deteriorar ou inutilizar bem cultural protegido. O promotor do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, que também abriu inquérito para apurar as causas do rompimento da barragem de Fundão, voltou a falar sobre as falhas no processo de liberação das licenças que garantiam a operação das barragens da Samarco. O licenciamento ambiental, de uma forma geral, é uma grande confusão, né? Quando a gente, já analisando preliminarmente o licenciamento ambiental desse empreendimento, a gente verifica as várias licenças, fracionamento de licenciamento, os alteamentos sendo feito de toda forma. Não se pode falar em favorecimento, se pode falar em incompetência na legislação, no cumprimento da legislação ambiental no licenciamento. Com toda certeza. E hoje, bombeiros resgataram um braço de uma pessoa no Rio Doce. O membro foi entregue à Polícia Civil, que vai realizar a perícia. Caso seja confirmada a relação com o desastre, essa será a 5ª vítima no Instituto Médico Legal para ser identificada. Já são 7 vítimas e 12 desaparecidos. Nas cidades, a população continua sem resposta definitiva. Já são 14 dias de espera, de sofrimento. Os parentes dos desaparecidos no desastre de Mariana chegam cedo ao centro de informações. O marido de Aline fazia sondagem quando a barragem se rompeu. O meu marido, ele entrou para trabalhar e o que eu quero, ele de volta. Isso é um direito que a gente da família tem. A mãe de Vanderlei estava pescando quando o tsunami de lama passou. Maria Lucas, de 60 anos, nunca mais foi vista. O medo dos parentes é que as buscas sejam suspensas antes que os corpos sejam encontrados. Já são 2 semanas, os 5 primeiros dias, a gente sempre com esperança de poder encontrar em algum hotel, em algum hospital, ainda com vida. De lá para cá, a dor tem aumentado, as dificuldades também. Hoje mesmo eu já ouvi alguém que trabalha lá dentro da área da Samarco, que ouviu alguns boatos lá que os bombeiros falou que é 4 a 5 dias e vai interromper as buscas. E aí, como que a gente vai ficar?
E ainda não há prazo para que a gente suspenda as buscas. Estamos trabalhando ainda para encontrar essas pessoas desaparecidas. A intenção é que a gente possa encontrá-las, todas elas, o mais breve possível. O Ministério Público tem considerado lentas as ações da mineradora Samarco para minimizar o sofrimento dos desabrigados. Quase todas as famílias ainda estão em hotéis e alojamentos 2 semanas após o desastre. E nenhuma delas recebeu um salário mínimo, com mais 20% por dependente para ajudar nas despesas, como a empresa prometeu. A Samarco tem que acabar com a morosidade na transferência das pessoas dos hotéis para as casas, no pagamento desse salário mensal que já foi fixado, que já foi proposto por ela, e também na apresentação de um plano geral de reparação e reconstrução dessas comunidades. Hoje a Samarco recebeu mais uma multa. Desta vez foi da Secretaria Estadual do Meio Ambiente no valor de quase 113 milhões de reais, por causa da poluição, da degradação ambiental, prejuízo à segurança e ao bem-estar da população. No início da tarde, integrantes da Comissão de Barragens da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve na sede da empresa em Mariana, conversou com os diretores e promete voltar para fazer uma visita às barragens. Nós fomos autorizados, inclusive, iríamos fazer uma visita. Mas como há um risco de chuva e de raios, pela questão de segurança, mas já ficou marcada uma nova visita da comissão aqui, para que a gente possa visitar as barragens. O presidente da Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão, obteve um habeas corpus preventivo que o livra de uma prisão. A decisão foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vescovi poderia ser preso caso não cumprisse até o próximo dia 27 medidas para fornecimento de água aos moradores de cidades capixabas, além de um plano para reduzir os impactos ambientais do desastre. Né, gente? Essa lama, em alguns locais, ela chega a mais de 15 metros de altura. Imagina agora o trabalho que os técnicos têm lá nessa região para procurar corpos humanos. É uma dificuldade muito grande. É um trabalho de formiguinha, como se diz, né? Eles vão com algumas varetas, fincando num canto, em outro, tentando procurar alguém. Mas o fato é que, certamente, vai ser muito difícil encontrar todas as pessoas que estão desaparecidas, se é que realmente elas estão ali debaixo dessa lama toda. Você vê algumas casas, olha a altura da lama, é impossível, muito difícil encontrar algum corpo ali. Certamente, passando o período da chuva, essa terra toda, essa lama toda vai secar, aquilo vai virar um concreto. Quer dizer, essa parte aí da cidade, da região, está praticamente morta ali. Você vê os bombeiros ali, a gente tem mostrado essas imagens, é um trabalho muito difícil. As buscas continuam, tem que continuar assim, mas realmente vai ser um trabalho muito difícil, né? A seguir tem as notícias do futebol e você vai ver também Projeto Verão. A época mais quente do ano está chegando. Será que ainda dá tempo de melhorar o visual? A gente volta daqui a pouquinho com o Band Minas. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento